Olá, eu sou Rodrigo Lima, sou empresário e diretor criativo do Circus Hair. E hoje eu queria falar com vocês sobre gestão de crises. E gestão de crise é algo que a gente tem que ter no nosso cotidiano porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Hoje vivemos uma crise pandêmica, mas a gente pode viver uma série de crises ao longo do caminho. Crises econômicas, crises de imagem, uma série de outras crises podem afetar os nossos negócios e podem atrapalhar o nosso cotidiano. Então, eu queria dar para vocês 5 conselhos bem simples a respeito de como gerir as crises. Conselho número 1. Identifique o problema. A primeira coisa a se fazer é identificar o problema e o tamanho desse problema. Então, se a crise é uma crise financeira, uma crise pandêmica, se é uma crise de imagem, identifique o que está originando essa crise e identifique qual é o tamanho do seu problema. Tente olhar por quanto tempo você acha que essa crise vai se estender. Certo? 2. Depois que você entendeu o quanto essa crise vai se estender, tente encontrar números que te mostrem como o seu negócio, como a sua vida vai estar durante essa crise. Então, eu sei que eu tenho X de dívida, eu tenho tanto de receita, tenho tanto de caixa. Você precisa saber quanto exatamente você precisa sobreviver para ter uma sobrevida naquele momento de crise. Então, entenda suas receitas, trabalhe suas receitas para poder sobreviver durante esse cenário. 3. Contenção de gastos e renegociação de contratos. Nessa hora de crise, uma das primeiras coisas que você vai fazer é fechar o cinto, não gastar com mais nada e tentar renegociar o máximo possível de contratos. Então, como você vai fazer isso? Você vai falar com seus fornecedores, você vai buscar esses fornecedores para tentar encontrar uma solução que seja viável para você não ter um débito maior, para você não ter uma despesa que vai te onerar ali na frente, que vai fazer você ter um custo maior, que vai fazer você ter uma despesa no momento em que a tua receita está limitada, certo? 4. Depois que você identificou a crise, depois que você identificou a sua questão de possibilidades, depois que você identificou como você renegocia seus contratos, é importante você entender a extensão disso no seu cotidiano. Então, dependendo do tipo de crise, ela pode se estender por meses, por anos, por décadas, mas é óbvio que não é isso que a gente quer, né? Mas você tem que entender a extensão dos danos ao longo do caminho e traçar um planejamento em cima disso. Depois que você traçou o seu planejamento, você já sabe as despesas que você tem, você já renegociou, você tem que traçar um planejamento. Esse planejamento é o quê? É a tua retomada pós-crise. E esse planejamento da retomada, ele tem que ser montado para você entender como você vai fazer para voltar, como você vai ter recursos para voltar a trabalhar, como você... Agora aqui, ó, deixa a moto passar. Passou. E 5º, voltando. A hora que você voltou, você tem que colocar toda a tua energia para voltar a trabalhar. Então, seja a volta de um período de crise, seja a volta de uma pandemia, não importa qual seja a crise por qual você passou. Na sua volta é o momento de criar ações de retorno, criar formas de trabalhar, traçar um novo planejamento baseado naquele novo cenário para você conseguir criar novos formatos, trabalhar novas formas de se ganhar dinheiro, pensar em outras coisas. E aí, como uma dica extra que eu te dou, sempre pense num plano B. Isso vai fazer a diferença para você.